Esse post já rodou o mundo pelo Facebook e é tão vago quanto o título desse vídeo. Por isso vamos falar um pouquinho sobre o assunto. Eu sou Ricardo Natividade, pai do Léo e tento limitá-lo o mínimo possível. Está começando o Paizão Total. E aí, pais, beleza? Pôr limite na criança sem limitá-la não significa deixá-la fazer o que quiser, mas sim possibilitar o que é possível que ela faça. Por exemplo, riscar a parede. É só um exemplo, não uma recomendação. Mas a maioria das pessoas não gosta de paredes riscadas por aí. Ouvi há pouco tempo uma mãe que tem uma filha de 5, 6 anos de idade se gabando de que quando a filha tinha 1 ano e meio de idade, ela riscou a parede e a mãe fez a criança limpar com a toalha, buchinha e tudo mais, e aí ensinou que não podia riscar a parede e a criança nunca mais riscou a parede, ponto final. Agora vamos ao Léo. Antes mesmo dele nascer, eu e a Tati a gente tinha concordado que a gente ia liberar as paredes para que ele riscasse. Quando a Tati chegou no apartamento novo com um filho de 1 ano e pouco de idade e as paredes limpinhas, ela recuou bastante e negociando a gente chegou ao meio termo e liberamos o quarto do Léo para que ele pudesse rabiscar e desenhar à vontade. E obtivemos o mesmo sucesso. 1 ou 2 risquinhos para fora, que eu até tentei filmar, mas já desapareceram há muito tempo. E o quarto do Léo é todo rabiscado, mas ele não sai rabiscando paredes por aí afora, a não ser quando a gente permite, como foi o caso aqui nas férias aqui no QG do Paizão Total, que a gente pintou a parede e tudo mais, que ficou de recordação para mim. Foi uma atividade bastante legal para ele e foi uma coisa que eu pude possibilitar. Então, existem formas da gente possibilitar o desenvolvimento, nesse caso um desenvolvimento artístico, motor, sem limitar o desenvolvimento quando essas oportunidades podem aparecer. De repente, você pode simplesmente não querer nunca o apartamento, nenhuma parede riscada, mas de repente vai pintar a parede do apartamento. É uma oportunidade de deixar a criança rabiscar tudo, já que vai pintar mesmo, é uma atividade. Tira foto, guarda para a posteridade, mas é uma oportunidade de colocar os limites, mesmo assim não limitando. Uma outra coisa que eu vejo também é uma disparidade entre o objetivo e a metodologia. O objetivo é onde a gente quer chegar. Todos nós queremos que nossos filhos sejam pessoas incríveis no futuro. Esse seria o objetivo geral. Cada fase requer um objetivo específico. Às vezes, mês a mês, dia a dia, a gente muda nosso objetivo e a partir daí a gente tem que ir mudando nossa metodologia. Então vamos ao exemplo do suco de uva sobre a toalha branca. O Léo fez o favor de aprender a beber no copo, antes mesmo de aprender a beber no copo de treinamento. Então o risco de derrubar água, suco, seja lá o que for, na toalha, no chão, em qualquer lugar, é sempre muito grande. Então, a gente tenta muito mais orientar a forma dele segurar o copo e a forma dele evitar o problema, do que, por exemplo, que eu vejo muitas vezes, a mãe, depois de falar várias vezes, ou o pai, depois de falar várias vezes, como um vídeo que eu já falei que a gente tem que repetir várias vezes, chega ao ponto de falar, se você derramar o suco, eu vou ficar bravo, hein? E a gente muda o foco, a gente muda a metodologia, porque a gente quer que a criança não derrube o suco, porque suja a toalha, faz uma lambreca, é um desastre total. E a gente muda o foco para o nosso sentimento, que é ficar bravo. Então a gente passa a querer que a criança não derrube, porque a gente quer ficar bravo. E muitas vezes a gente foge do problema, quando na verdade as situações problemas são oportunidades para a gente mostrar para a criança o jeito certo de agir ou a consequência dos seus atos. Se derruba o suco, é uma ótima oportunidade da gente mostrar que suja a toalha. De repente, é até bom voltar na teoria da minha colega e fazê-la limpar, enxugar ou ajudar a enxugar, a contornar aquele problema
e mostrar o que causou aquele problema, que foi derrubar o copo, e assim a criança se torna mais atenta. Tem experiências que valem muito mais do que 1000 palavras. Aconteceu um caso muito inusitado no chá de bebê do Léo. Uma criança tinha piscina perto, vários adultos tomando conta. A criança estava com a mãozinha na água, ninguém achou que aquilo era um problema. E de repente ela apoiou na piscina e deu um belo de um mergulho na piscininha. Tinha muito adulto, rapidamente ela foi resgatada, foi um grande susto para todo mundo, não foi nada grave. E meu pai, naquela situação, querendo até dar uma tirada de sarro em mim, veio e perguntou: e aí, pedagogo, o que você falaria para uma criança dessa depois disso? E eu simplesmente respondi: o que é preciso falar? Né? Uma criança que estava brincando na água, escorregou, percebeu que aquilo é escorregadio. Muitos de nós passamos por diversas experiências em piscinas, em mar, em rio, que mostram para a gente como a gente deve lidar com a água. Então a experiência, o susto dessa criança de ter mergulhado na piscina, vale mais do que qualquer discurso de que ela deve se manter longe da piscina. Lógico que a gente não quer traumatizar, espero que essa criança não tenha trauma de piscina e acho que obviamente não aconteceu, mas é uma situação em que a gente pode usar para ensinar a criança sem ter que fazer um discurso quilométrico. E outro jeito também de limitar a criança é a tal da bebezificação. É a gente acabar deixando de incentivar alguns desenvolvimentos porque a gente quer manter o bebezinho ou de repente porque a gente está na correria do dia a dia. Então, o exemplo de colocar uma criança no carro. Eu demoro mais ou menos do Léo do meu colo até a cadeirinha do carro com o cinto afivelado, 15 segundos cronometrados. Para eu esperar o Léo entrar no carro, subir, se ajeitar, depois eu puxar o cinto que vai estar embaixo dele, puxar tudo, colocar o braço, eu demoro aí uma média de 1 minuto, 2 minutos. É muito mais fácil e rápido eu simplesmente jogá-lo na cadeirinha, afivelar o cinto, entrar no carro e ir embora. Mas para o desenvolvimento dele é muito mais útil eu ter a paciência de esperar que ele faça todo o percurso dele, vá descobrindo onde pisa, onde pega, que é assim que ele vai desenvolver o lado motor e é assim que ele vai desenvolver a autonomia e a independência para conseguir, por exemplo, entrar num carro, sair de um carro. Sempre com a supervisão do adulto, sempre por ali para caso ele resolva cair, mas é assim que a gente tem que incentivar. A gente tem que incentivar ainda mais quando a criança tem dificuldade, né? Então, se é uma criança muito apegada, muito grudenta, a gente tem que incentivar que desgrude um pouco. Se é uma criança que tem medo de subir em coisas, a gente tem que incentivar que suba, sempre com esse cuidado de estar por perto, de dar segurança, mas incentivando para que ela tenha esse desenvolvimento melhor e não limitando e não tendo medo do buraco, medo de tropeçar, medo de cair, porque acidentes acontecem, a gente sempre torce e cuida para que não sejam graves e é por isso que a gente tem que estar sempre por perto. E na minha opinião, uma horrível forma de limitar o desenvolvimento da criança é na pura limitação da escolha dos brinquedos. Os meninos sofrem muito mais com isso, vou acabar fazendo mais vídeos sobre o assunto, né? Na escolha de boneca, ainda tem gente que acha que boneca é coisa de menina, porque cuidar de criança é coisa de mulher, quando a gente está lutando para que mais pais participem da educação e da criação dos seus filhos, nada mais natural que os meninos brinquem de ser pai. É um fato que a gente ainda não tem no mercado, acredito, bonecas que falem papai, mas temos diversas bonecas, bichos de pelúcia, que desenvolvem o lado lúdico da criança, que desenvolvem o lado paternal, maternal, o lado de cuidar, e é uma coisa importante para não limitar o desenvolvimento nessa área na criança, né? A brincadeira lúdica é uma coisa muito importante para o desenvolvimento da criança, ela sempre vai reproduzir o que ela vê, o que ela vive no dia a dia, ela basicamente imita o comportamento dos adultos, as coisas que ela
vê nos adultos e acaba exteriorizando isso, e é uma ótima forma da gente ver como a criança enxerga o mundo. Então, limitar a escolha de brinquedos ou limitar, às vezes, escolha de esporte para a menina, um karatê, um muay thai, alguma coisa do gênero, uma coisa que possa vir a desenvolver a parte motora, física, a gente acaba limitando porque a gente acha que é uma escolha de gênero, quando eu acho que a gente já está mais do que passado desse assunto, mas ainda vou voltar a fazer vídeos sobre isso. No mais, é sempre lembrar que o erro também é uma forma de aprender. A gente não aprende sempre acertando, a gente aprende muito mais errando do que acertando. Então, qualquer forma de limitar o desenvolvimento da criança apontando o erro é uma forma negativa, é uma forma que não vai ensiná-la a evoluir da maneira correta. Então, é através do erro que a gente consegue mostrar melhores formas, melhores estratégias de contornar o problema. Então, a melhor forma é transformar o erro em solução e não em problema. Obrigado, pais, obrigado, mães, e a todos que assistiram esse vídeo. E lembre-se, não é só participar, tem que ser paizão. Beijo, tchau.